Alô, alô, alô. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas aqui do auditório, aos colegas dos demais locais do Brasil. Nós estamos encerrando mais um curso do PAPMEN, do Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio, originalmente, mas que hoje em dia abrange um grande número de professores do ensino fundamental também. E, tradicionalmente, nós fazemos essa sessão de encerramento que serve para os professores comentarem alguma coisa, às vezes coisas que surgiram nas sessões de exercício e vale a pena serem compartilhadas aí com outros colegas, e também para responder às dúvidas que vieram dos diversos locais aí do Brasil. Então, vou passar a palavra ao Wagner, para ele coordenar essa parte aí dessa sessão. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham gostado da prova, que estava difícil, né? Mas ela estava bem abrangente, bem diversificada, e eu achei realmente interessante. Vamos ver como vocês se saem. Nessa sessão de perguntas e respostas, algumas foram dirigidas pontualmente a alguns professores aqui da mesa e outras têm caráter geral. Em relação a mim, tem uma pergunta se eu pretendo continuar a geometria de coordenadas no próximo PAPMEN. E a resposta é sim, pelo menos uma vez mais eu vou dar continuidade a esse assunto que nós abordamos no PAPMEN anterior e neste. Então, pelo menos mais uma sessão eu pretendo organizar. Eu começo com um pedido ao professor Branco que responda alguma coisa das perguntas que ele recebeu. Bom dia. Bom, tem aí uma primeira pergunta que, por acaso, até chegamos a comentar aí na segunda-feira, que a pergunta é se a implicação é representada por seta simples ou dupla da mesma forma. Então, já fiz um comentário aí na segunda-feira sobre isso. Eu acho, assim, a nível aí de ensino médio, de ensino fundamental e médio, não há necessidade de fazer diferenciação entre essas duas representações. Acho que, assim, a linguagem ela deve ser o mais simples possível para que um número maior de pessoas entenda e a complexidade suficiente para não haver duplas interpretações, etc. Então, se todos estão entendendo que a seta dupla está representando a nossa implicação, não vejo nenhum problema na utilização, tá certo? Então, em contextos mais sofisticados, há alguma bibliografia que faz a diferença entre a seta simples, a seta dupla e etc. Mas acredito que no nível que a gente abordou aqui, nesse nível de introdução, acho que não há essa necessidade. Bom, a outra pergunta aqui... Bom, fala, sua aula foi ótima, percebo que a lógica deve ser assunto que os professores devem abordar com seus alunos, mas pergunto em que momento. Por um lado, pensava que quanto mais cedo, melhor, para construir o raciocínio lógico dos alunos, mas, por outro, acho que eles também precisam de ter certa maturidade para compreender adequadamente as sutilezas dos argumentos que você mostrou. Bom, como e em que série você abordaria esse assunto no ensino médio? Para mim, no ensino médio, pode ser a partir da primeira série. Não vejo nenhum problema de começar a abordar, lógico, o cálculo proposicional a partir da primeira série. Acho até que alunos do nono ano, né, do ensino fundamental já têm cérebro com as formações necessárias para começar a ter contato aí com essas estruturas um pouco mais abstratas, tá certo? Então,
Já vivenciamos esse tipo de experiência, eu, o Paulo, lá pela final da década de 70, início da década de 80, trabalhamos em colégios onde a lógica foi apresentada assim, de forma bem formal, bem carregada, enfim. É claro que quanto mais formal você tenta apresentar esse assunto para alunos de ensino fundamental e médio, menos eles vão se interessar, né? Exceto aqueles que realmente têm o gosto, né, pela coisa. Então, eu acho que fazer, né, apresentar junto com essas questões aí, que a gente fez algumas aqui, questões de concursos, tá certo? Que são frequentes hoje em dia, eu acho que enfim, a partir da primeira série do ensino médio, nenhuma dúvida com relação a isso. Obrigado. Branco foi realmente esclarecedor. E eu passo agora a palavra à professora Flávia, porque há duas questões diretamente ligadas ao que ela falou na quarta-feira. Está ligado? Bom dia. Enfim, a partir da primeira série do ensino médio, nenhuma dúvida com relação a isso. Obrigado. O Branco foi realmente esclarecedor. São duas perguntas aqui. Eu vou dar a resposta conjuntamente, porque elas enfim, são relacionadas, né? Então, tá bom, eu vou ler as duas perguntas. A primeira é: como a estatística deve ser abordada no ensino médio? Tudo de uma vez? Em que série? Ao longo das 3 séries? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é assim: é claro para todos que a estatística deve estar presente no ensino médio. A dúvida é: quanto de estatística devemos ensinar? Pois ela deve ser inserida na programação de matemática, sem prejudicar os outros assuntos. Na sua opinião, e de acordo com a sua experiência, quantas horas-aula seriam necessárias para que os alunos possam adquirir os conhecimentos que a senhora acha adequados? Bom, com relação à primeira pergunta, a estatística ela deve ser abordada ao longo dos 3 anos e de preferência de maneira transversal. A segunda pergunta também ela é muito importante no sentido que a estatística ela foi inserida como um tópico dentro da matemática. E a forma de lidar com a estatística em sala de aula tem que ser um pouco diferente. E o professor de matemática vai ter que, de alguma forma, se adaptar a isso, no meu entendimento. A nova base, ela tem, das 43 habilidades, eu estava dando uma olhada, 10 são de estatística e probabilidade. E com os PCNs, que a estatística começou a entrar nos currículos de ensino fundamental e médio, a gente percebeu que houve uma coisa um pouco... Não, tem vários lugares que trabalham bem a estatística, enfim, mas eu vejo nos livros, por exemplo, que os tópicos de estatística principalmente, eles são encaixados no final de uma unidade, no final da unidade de geometria, no final da unidade de números, como se fosse uma coisa assim à parte. Só que a estatística e probabilidade agora é um dos 5 eixos temáticos da matemática, no ensino fundamental e médio. Então, é um desafio para nós, professores de matemática, lidar com essa questão. Eu não tenho experiência em ensinar estatística no ensino médio, eu tenho experiência em ensinar estatística no nível superior, mas agora eu tenho trabalhado com a equipe do Livro Aberto, justamente a gente está tentando elaborar material didático para abordar a estatística nesse nível da educação. Eu vejo muitos trabalhos, eu tive a oportunidade de consultar muitos trabalhos desenvolvidos por estatísticos. Então, quando um estatístico desenvolve um trabalho didático para ser abordado no nível fundamental e médio, em geral é um projeto. Os estatísticos eles dizem que os conceitos média, moda, mediana, os gráficos, as comparações, elas surgem da necessidade de resolver um problema real. Não são conceitos que a gente tem que chegar a ensinar, muitas vezes a gente faz isso na matemática. Eu não vou lá ensinar média, desvio padrão, box plot, se eu não tiver um problema para resolver.
Então, na minha opinião, a estatística ela tem que ser abordada ao longo das 3 séries, muitas vezes de maneira transversal, conversando com as outras disciplinas e com projetos, né? É difícil, numa única aula, você trabalhar com um projeto completo, porque, muitas vezes, o problema vai surgir, você vai ter que discutir quais são os dados importantes para a gente investigar, você vai ter que gastar um tempo para ir atrás do dado. Então, nesse planejamento, em geral, as aulas não vão ser sequenciais, como a gente faz com muitos tópicos da matemática. Então, quantas horas aula seriam necessárias? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu acredito que, na sequência das aulas, isso não vai ser uma aula seguida da outra. Eu vou ensinar um tópico de matemática, às vezes, em 4 semanas eu consigo começar e fechar. Na estatística não vai ser assim. Conversando muito com a professora Letícia, que faz parte da equipe e ela atuou no ensino médio, ela em geral, me dizia, eu acho melhor trabalhar a estatística mais fortemente no primeiro e no segundo ano do ensino médio, porque no terceiro ano o aluno já fica muito massacrado com as provas, vestibulares, etc. Então, nesse sentido, a gente tem preparado o material pensando muito em primeiro, segundo ano, mas não que esse tópico não seja explorado no terceiro ano. Tá? Então, é isso. Obrigado, Flávia. Muito bem. Seguindo, eu vou passar a bola aqui para o professor Nerhab, que tem 2 perguntas que ele vai ler e responder. Obrigado, Wagner. Primeira pergunta é: a tecnologia está cada vez mais penetrando na escola e na sala de aula. Em matemática, quais são os softwares que você acha que são realmente úteis? É engraçado, porque quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que me ocorreu foi, essa pergunta quais são os softwares úteis para os alunos ou para os professores? Pode parecer maluquice a minha interpretação, mas a questão é a seguinte: 90% dos professores sabe muito menos lidar com a tecnologia atual do que os alunos. Por isso que o meu viés de interpretação da questão foi um pouco por aí. Então, o primeiro conselho que eu daria não é quais são os softwares importantes para se trabalhar matemática no ensino médio, é quais são as aplicações importantes para você não ficar na idade da pedra e seus alunos viverem no momento atual. Então, se você é um professor de ensino médio, nunca trabalhou com WhatsApp, não sabe o que é um Instagram, nunca ouviu falar no Facebook, você está na idade da pedra. Então, antes de você usar softwares para ensinar matemática, veja bem, você pode odiar o Facebook e não participar dele, mas você precisa saber que esse troço existe, porque as crianças vivem em cima disso, né? Então, você precisa conhecer o que existe no momento para falar a linguagem das crianças, não é verdade? Então, uma coisa é você se atualizar. Outra coisa é que ferramentas eu usaria para trabalhar com os diversos tópicos da matemática no ensino médio. Eu gostaria de fazer, antes de responder estritamente a isso, mais uma questão. Quando a gente trabalha com softwares em escolas, parto da premissa óbvia que eu estou falando em softwares livres, né? Não passa pela minha cabeça, em hipótese alguma, algum produto que seja pago, né? Que seja fora do padrão da gente poder usar livremente. Então, 2 softwares são óbvios, na minha opinião, para você trabalhar com matemática no ensino médio. O primeiro dele é o GeoGebra. Tá? GeoGebra, ele melhorou pra caramba nos últimos 10, 15 anos, e hoje você é capaz de, com uma curva de aprendizagem rápida, você já ter possibilidade de fazer coisas do arco da velha em sala, em qualquer conteúdo de matemática, seja em gráficos de funções, seja na área de estatística que a professora Landin comentou, em qualquer coisa. Você pode trabalhar geometria, você pode trabalhar álgebra, você pode trabalhar estatística. Então, é o primeiro software que eu indicaria em sala de aula. Agora, eu não gostaria de esquecer, voltando à minha abordagem inicial, o seguinte: qualquer pessoa escreve coisas, né? Então, voltando à questão,
Você usa e-mail, você sabe trabalhar no editor de textos, porque a criança vai ter que, algum dia na vida, crescer e vai escrever. Então, também é importante ela saber o que é um editor de textos. Então, eu não fico, até porque sou um especialista em planilha, muito vidrado na planilha, não. A planilha é mais uma ferramenta. Mas, no ambiente escolar, você tem que ter uma abrangência maior na percepção das coisas que são necessárias. Então, planilha é útil, eu usaria a Calc, é óbvio, GeoGebra em primeiríssimo lugar. E se você está numa turma mais especial, por exemplo, dando aula para crianças que vão fazer concursos especiais, que vão um pouquinho além da matemática, eu indicaria o Graph, né? Embora o GeoGebra também resolva várias das questões, porque o Graph é gratuito e ele trabalha com derivadas segundas, derivadas de primeira ordem. Então, em alguns momentos, em concursos de escolas militares, por exemplo, você aborda isso. Mas está fora do contexto do ensino médio convencional. Então, GeoGebra e planilha. E, por favor, tudo aquilo que as crianças usam, pelo menos tomem conhecimento. Obrigado, Irabi. Então, o professor Ledo acaba de chegar, mas antes de passar a palavra a ele, eu tenho uma pergunta específica para mim sobre um problema que eu vou resolver logo. Como se demonstra com coordenadas que as alturas de um triângulo cortam-se num único ponto? Quer dizer, de fato, quando nós estamos ensinando geometria, não é difícil mostrar que as medianas se encontram num ponto, as bissetrizes, as mediatrizes, né, dos lados do triângulo, mas as alturas, usando somente geometria sintética, não é fácil. É preciso um truque razoavelmente sofisticado, né? Mas, se você opta por usar coordenadas, você transforma a coisa em um assunto bem simples. Pegue um sistema de eixos em que a unidade já foi estabelecida, por exemplo, e aí pegue o seu triângulo, que nós vamos chamar ABC, e ponha o seu triângulo em cima desse plano, e vamos escolher, porque é conveniente, vamos colocar os pontos A e B no eixo X, né, e o terceiro vértice no eixo Y. Então, fazer dessa maneira é bem simpático, não é? Porque, então, um eixo já é altura, não é? Então, se eu tenho que provar que as três alturas passam num ponto só, vou desenhar a altura a partir de A e a altura a partir de B. Então, aqui é reto e aqui também. Ó. Ah, mas elas não estão passando num ponto só. Claro que não, porque isso é o que eu quero provar, não é? Como eu coloquei o meu triângulo em cima de um plano que eu já possuía, que já tinha unidade determinada, então o meu ponto A, digamos que seja A0, que o meu ponto B, então, B0, e o ponto C, então, digamos, 0C. Ainda, a altura por A cortou o eixo Y nesse pontinho, vou chamar H1. Esse pontinho H1, imagino que seja 0H1. E a altura a partir de B cortou o eixo Y nesse ponto H2. E o meu objetivo é provar que esses caras coincidem, não é verdade? H2. 0H2. Muito bem. Então, vamos definir dois vetores aqui bem interessantes. Um é esse vetor AH1.
AH1. Então, vai ser menos A, H1. Tá? E vamos desenhar este vetor, digamos, CB. B menos C, né? Então, fica B e menos C. Tá certo isso, gente? Tá? Muito bem. Esses vetores são perpendiculares. Né? Portanto, o produto escalar deles é 0 menos AB menos CH1 0. Portanto, H1 é menos AB sobre C. Você, então, pode usar o mesmo argumento usando o vetor BH2, que é perpendicular ao vetor CA. Mas repare que nem precisa, porque a demonstração já acabou. Essa fórmula ela é simétrica, ou seja, trocar A com B dá no mesmo. Tá? Então, mesmo que você queira fazer as contas, o H2 vai dar exatamente a mesma expressão. E, portanto, esses Hs coincidem. Então, se você tem essa ferramenta, e usa as coordenadas, eventualmente, para resolver problemas e fazer algumas demonstrações, elas ficam, em geral, pequenas e bastante elegantes e convincentes para os alunos. Então, essa é a resposta da pergunta. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Muito bem. Eu vou, então... Sim, eu vou passar a bola para o professor Ledo e, em seguida, volta para você. Não estava vendo o microfone aqui na minha frente, estava meio preocupado, porque eu teria que falar alto o suficiente para o pessoal de fora do estado me escutar. Olha só. Primeiro, desculpe o atraso. Aqui no Rio de Janeiro tem uma excelente desculpa, mas realmente aconteceu, eu fiquei preso no trânsito. Fiquei preso numa rua aqui perto. Ia chegar atrasado? Possivelmente, mas uns 5, 10 minutos. Mas o trânsito me pegou. Tem uma pergunta só para mim aqui. Acho que a galera me esqueceu, mas tem para todos, né? Todos também é para mim. A minha está a seguinte: como proceder em um sistema linear em que o número de equações é muito maior que o número de incógnitas? Para mim, o problema dessa pergunta é o muito maior. Tá certo? Que quer falar com muito maior. Se eu tiver 5 equações e 3 incógnitas, ou 6 equações e 3 incógnitas, escalonamento ali, que você vai desaparecer com 3 das equações, vão cair em evidências, ou vai aparecer que o sistema é impossível, vai cair numa contradição. Tá? Usar a câmera está fora de cogitação. Agora, se você tiver 15 equações e 10 incógnitas, o melhor método chama método do computador. Vai lá, desce o programinha que tem na internet e resolve esse problema via internet, que ninguém é maluco de tentar resolver um problema desse tamanho na mão. A não ser que tenham te mandado dar 5 aulas seguidas para uma turma e você não preparou nada. Tá certo? Aí você coloca um sistema desse tamanho, começa a resolver às 8 da manhã, por volta de 1, 2 da tarde, você terminou de fazer. Se não, desce um programinha e manda ver. É essa aí que você tem. Obrigado, Ledo. Então, vamos voltar ao professor Nerhab, que ele tem uma pergunta que é uma pergunta de lógica, mas que ele gostaria de comentar.
É muito interessante essa pergunta. Gostaria de obter uma resposta para a seguinte questão que ocorreu nesses dias de Papimem. A questão é sobre o valor lógico das seguintes proposições. A primeira proposição é a seguinte: esta frase contém 5 palavras. Então, a proposição é: esta frase contém 5 palavras. Naturalmente que o valor verdade é verdadeiro, ok? Agora tem uma segunda frase. Esta frase não contém 5 palavras. O valor verdade dessa proposição também é verdadeiro. Perdão, também é verdadeiro. Mas me parece que o objetivo dessa questão era talvez mencionar a questão relacionada a paradoxos, né? Uma das grandes questões da lógica é você tentar, e da teoria dos conjuntos, isso foi toda a briga no início do século retrasado, no final do século retrasado, começo do século passado, era exatamente eliminar os paradoxos causados pela criação da teoria dos conjuntos, como foi intuitivamente, inicialmente. Então, me pareceu, quem propôs esse problema, que estava preocupado com a autorreferência, porque você cria paradoxos quando você trabalha com frases autorreferentes. E, curiosamente, essa proposição ela é autorreferente, porque ela fala: esta frase contém 5 palavras. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu acho essa questão muito interessante, de dizer para vocês qual foi o paradoxo do Russell, que é muito interessante, que tem tudo a ver com o que me pareceu que estava por trás dessa formulação. Imagina que a gente invente um conjunto de todos os troços que não se pertencem. Vou repetir. Um conjunto de todos os conjuntos que não se pertençam. Por exemplo, o conjunto das ideias abstratas. Obviamente, é uma ideia abstrata. Então, o conjunto das ideias abstratas é um dos elementos do conjunto das ideias abstratas. Ok? Então, imagina que você pense num conjunto de todos os objetos que não pertençam a si mesmo. Você não vai conseguir responder à pergunta se este conjunto, que é o conjunto de Russell, se ele pertence a si mesmo. Porque se você partir da premissa que ele pertence a si mesmo, você vai chegar à conclusão que ele não pertence a si mesmo. Se você achar que ele não pertence a si mesmo, você vai chegar à conclusão que ele pertence a si mesmo. Não quero tomar o nosso tempo para discutir isso, mas quis colocar o problema porque eu achei essa questão extremamente interessante, porque me pareceu remeter para questões dos paradoxos. E eu só finalizo falando no famoso paradoxo do barbeiro, né? Numa cidade... Olha a autorreferência outra vez, gerando paradoxo. Numa cidade, um barbeiro barbeia todas as pessoas que não se barbeiam. Numa cidade, um barbeiro barbeia todas as pessoas que não se barbeiam. A pergunta é: ele se barbeia? E com isso eu passo a palavra para o Wagner. Na questão aí, autorreferente aí da questão, a maneira simples aí de obter uma sentença autorreferente também é afirmativa: esta sentença é falsa. Ela é verdadeira ou é falsa? Bom, se ela for verdadeira, então a afirmação de que ela é falsa está errada. Mas se ela for falsa, então é porque ela é verdadeira. E você tem um paradoxo desse tipo também. Obrigado, Paulo. Obrigado, Denrabi. Agora eu vou passar para o Marcos Paulo, que tem 2 perguntas que ele precisa responder. Bom dia. Eu vou ler a pergunta primeiro. A primeira pergunta fala o seguinte: atividades como essa de dobraduras você executa em sala de aula ou sugere como trabalho para os alunos? Eu gostaria de dar como trabalho, pois meu tempo em sala de aula é curto para o programa que tenho que dar. Você tem outras atividades? Blá, blá, blá. Bom, o tempo de sala de aula quase sempre é curto mesmo, né? Assim, para todo mundo. A gente gostaria,
professores que gostam do que fazem, normalmente gostaria de falar sempre mais do que a gente consegue no tempo. Então, assim, tempo curto não pode ser desculpa para a gente não fazer as coisas. Não pode. A gente tem que dar o jeito, ter criatividade, preparar a atividade com antecedência para poder conseguir executar o que a gente quer. Isso, pelo menos, na minha opinião. Quanto a se fazer em sala de aula, eu acho que fazer em sala de aula é mais legal, porque você pode interagir com os seus alunos, né? E esse convite ao aluno para participar da atividade, eu acho que faz bem na própria relação que o professor tem com o aluno. Então, acho que se você passar isso como trabalho para casa, você vai perder uma boa característica da atividade. Aí você vai continuar sendo legal, o aluno vai enxergar certas coisas, vai ser bom, mas eu acho que em sala de aula isso dá um resultado muito mais bacana. Quanto se eu tenho outras atividades, bom, isso é a vida de professor. Eu trabalho como professor há muito tempo, então eu estou sempre buscando atividades interessantes para fazer com os meus alunos. Eu não sou, embora a atividade que eu tenha trazido tenha sido de uma atividade com material concreto, eu não sou o cara do material concreto. Pelo contrário, eu sou mais de aula no quadro e exercícios interessantes que instiguem os alunos. Então, eu não tenho nenhuma outra, pelo menos assim, de cabeça, eu não teria nada para indicar como outra atividade para esse tipo de coisa. Tá? Mas, assim, claro que tem, né? Sempre tem atividade bacana aí, eu devo ter alguma coisa que eu não estou lembrando de falar. A segunda pergunta é a seguinte: é possível construir um método para calcular a raiz cúbica de um número usando a ideia da reta tangente a uma curva? Né, já teve aula aqui do professor Paulo César. Paulo, né, onde você tratou do método de Newton, não foi isso? Onde você... Eu vou me levantar também aqui para dar pelo menos a ideia aqui, que se eu não estou enganado, dada uma função, você queria encontrar a raiz, era isso? E aí você chutava um valor qualquer, calculava o valor aqui. Talvez o Paulo queira explicar melhor isso, pode ser? Pode? Não, porque eu lembro da sua aula falando isso. Então, digamos que você queira obter a raiz cúbica de 2, por exemplo. Então, o que é a raiz cúbica de 2? A raiz cúbica de 2 é o número cujo cubo é 2, portanto, é a raiz da equação x3 menos 2 igual a 0. E aqui o gráfico que o Marcos Paulo fez bom, x3 menos 2 igual a 0 é o contrário, né? Mas não importa, tá? O gráfico de x3 é uma coisa assim, x3 menos 2 vai ser uma coisa assim, mas tá muito, não gostei. Vou pegar aqui mais embaixo para... Não importa. Mas a ideia do método é que você começa com o que você está querendo encontrar, então, é esse ponto, onde o gráfico intersecta o eixo. Então, você começa com um chute qualquer. Então, esse chute, por exemplo, podia ser 2. Aí você fala, não, 2 está errado, porque quando eu substituo 2 aqui, eu obtenho x ao cubo menos 2 igual a 6, tá? Algo desse tipo. Mas, a partir desse chute errado, eu consigo encontrar um chute melhor usando a aproximação dada pela tangente ao gráfico nesse ponto. Então, se eu pego a tangente ao gráfico de x3 menos 2, nesse ponto, o ponto em que essa tangente corta o
ou eixo, vai me fornecer um ponto que está muito mais próximo aqui da solução que eu estou querendo encontrar. Vai ser certo? Vai estar certo? Não, mas a partir daqui eu faço o mesmo processo e vou encontrar uma aproximação ainda melhor. Na verdade, é assim que raízes são calculadas, de fato, aí, em calculadoras, porque esse método é extremamente eficiente, ele, com muito poucos passos, ele obtém uma aproximação da raiz com quantas casas decimais aí você quiser. Bom. Ok, Paulo, obrigado. Vamos voltar aqui para o professor Branco. O que temos aí? Você pretende mostrar a utilização da lógica na matemática, na argumentação matemática? Sinto que os professores usam mais a intuição nas suas explicações do que argumentos com base na lógica. Bom, fiz também um comentário já rápido sobre isso na segunda-feira, né? Acho que comentei que a ideia aí dessa parte de lógica é justamente chegar na parte de argumentos, né? Quer dizer, o objetivo, assim, acho que o que interessa mais dessa parte aí de lógica é analisar se determinados argumentos são válidos ou não válidos. Agora, assim, argumentos são argumentos. Que podem ser aplicados em contextos diferentes, tá certo? E aí, mais uma vez, eu assim, vejo que se deve fazer um equilíbrio entre usar argumentos no contexto da matemática pura e simplesmente e usar argumentos em outros contextos de áreas diferentes da matemática. Tá certo? Então, porque, de novo, se ficarmos analisando argumentos lógicos apenas na área, quer dizer, o contexto sendo a matemática, as sentenças afirmativas, teoremas, lá, ou seja, matemáticos, para o aluno de ensino médio, isso pode ficar chato demais, ele perdeu o interesse. Então, usar argumentos em outros contextos, como, por exemplo, falar do Flamengo, do Vasco, etc., que eu brinquei aqui, estou colocando assim, que no fundo é assim, o argumento, quando você pega a estrutura de um argumento, traduz as proposições para P, então o que esse P está representando, o que esse que está representando, não importa, né? Quando você põe lá na linguagem da lógica, o argumento é aquele. Agora, quando você pega as variáveis proposicionais, P, Q, R, sei lá o que seja, e contextualiza essas proposições, aí pode ser que aquele argumento tenha mais interesse para os alunos ou não. Tá certo? Então, bom, tentando fechar aqui agora, pretende mostrar a utilização da lógica na matemática, usar argumentos matemáticos? Se for convidado para vir aqui de novo, pretendo avançar um pouco mais na lógica, e a primeira coisa aí, provavelmente, que faria seria essa parte aí de argumentos, né? O que é um argumento, o que é um argumento válido, etc. E é isso, acho que o resto da pergunta eu já falei, né? Ok. Complementando, eu acho que eu percebi o que o professor queria perguntar e que acabou não escrevendo tudo o que ele queria. A gente vê coisas assim, o professor vai dar o triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, ele até, quase, acho que todos demonstram o teorema de Pitágoras de alguma maneira, usando semelhança, usando áreas e tal. Então, os alunos compreendem, né, que se o triângulo é retângulo, então A2 igual a B2 mais C2. Tem gente que fala assim, bom, então se no triângulo A2 não for igual a B2 mais C2, o triângulo não é retângulo. Isso é até verdade, mas essa maneira de argumentar é que não está boa, é que o professor está usando, como ele diz assim, a intuição, né?
Se o triângulo retângulo, A2 igual a B2 mais C2. Então, se aquilo não acontecer, então o triângulo não é retângulo, enfim. Saber argumentar corretamente cada afirmação, né, que o professor fala em sala de aula. Talvez seja isso que o professor tenha pensado em dizer. Mas é mais grave ainda quando os livros didáticos mostram que A2 é igual, que num triângulo retângulo A2 igual a B2 mais C2, e aí usam essa propriedade para reconhecer se um triângulo é retângulo ou não, sem nenhum comentário. Um triângulo tem lados 3, 4 e 5. É retângulo? É porque A2 igual a B2 mais C2. Isso requer um comentário de que a recíproca do teorema de Pitágoras é verdadeira também. Quer dizer, os triângulos em que A2 é igual a B2 mais C2 são retângulos. E isso devia, pelo menos, ser explicado e, normalmente, ser omitido completamente dos livros de texto. Exatamente. Quer complementar, né, Rabi? Não, Wagner, apenas que chegou uma pergunta. Sim, ok. Posso então? Pode sim. Olha só, aquela questão que a gente discutiu nos exercícios da data de nascimento, ela foi feita por alguma pessoa de fora. Então, eu queria rapidamente explicar o caminho das pedras, né? Vamos aqui nesse cantinho. De onde veio essa pergunta? Você sabe, Rabi? Eu não sei. Não sabe qual? Não. Ok. Olha só, o que é perguntado é o seguinte. Você, numa planilha, tem, por exemplo, a data de nascimento de alguém, né? Vamos imaginar que essa data seja digitada aqui. Você tem uma data de referência, vamos chamar data de hoje mesmo, né? A data de hoje. E você quer saber como obter a idade do cara. Ou seja, que recurso usar para obter a idade do fulano. Então, por exemplo, vou botar aqui a minha data de nascimento. Não mente não, hein? Não vou mentir, não. Eu não minto se você não mentir. Pode contar com isso. Aqui o desvio padrão é pequeno. Quer dizer, tem um ponto fora da curva aqui, entendeu? Que é o Marcos. O branco, não, é o Marco. O Marco é o ponto fora da curva. Como é que chama mesmo? Lá no box plot é o... Hein, professor? É um outlier, é um outlier, exatamente. Idade. Hoje, você pode digitar a própria data de hoje, ou você pode usar a função hoje, né, que eu mencionei, que vai dar exatamente a data de hoje. Okay? Agora, a gente vai usar umas funçõezinhas que são muito importantes para trabalhar com datas. Uma é uma função que monta a data a partir do ano, do mês e do dia. Ou seja, data de você fornece o ano, você fornece o mês e você fornece o dia. Agora, tem também a função ano, onde você fornece uma data e retorna o ano. Tem a função mês, que você fornece uma data, retorna o mês, e tem a função dia, que você fornece uma data e retorna o dia. Na verdade, a gente vai usar todas essas funções, mas o truque é o mais importante, né? Qualquer tentativa de solução de dividir o número de dias que eu já vivi, do tipo, fazendo a diferença entre as duas datas, se você está com uma célula formatada com um número, você vai obter o número de dias que eu já vivi. Se você dividir isso por 365, não vai dar certo, necessariamente por causa dos anos bissextos, né? E como eu não sou um cara com 5 anos de idade, já ocorreram muitos anos bissextos desde que eu nasci. Então, a conta não dá certo. O truque interessante é o seguinte. Minha data de nascimento é 20 de fevereiro de 46. Quando que eu vou completar anos? Este ano. Quando que eu vou completar anos este ano? Vai ser no dia 20 de fevereiro eu vou até escrever por extenso aqui,
1946, 2019. Então, qual é a solução que eu considero a mais, assim, elegante? É você pegar a minha data de nascimento e construir uma outra data, trocando o meu ano de nascimento pelo 2019. Se a data assim construída for maior do que o hoje, é porque eu ainda não fiz anos. Se a data assim construída for menor ou igual, é porque eu já fiz anos. Então, basicamente, eu não queria também tomar muito tempo, eu só vou dizer como é que eu construo, não a idade, porque a idade vai ser uma condicional, ok? Envolvendo essas duas idades que eu comentei, ou seja, a data de hoje. Eu vou criar aqui nesta coluna C a minha data de nascimento com o ano de hoje. Tá? E aí eu encerro. Então, qual é a ideia? A minha data de nascimento com o ano de hoje, eu tenho que montar uma data. Ok? O ano, eu quero que seja o ano da data de hoje. Então, teria que ser o ano da data de hoje. Ou você usa direto essa célula, que eu já coloquei aqui a data de hoje, ou você nem perde tempo com isso, escreve hoje. Então, isto aqui é o ano da data de hoje. Ok? Agora, tem que colocar o mesmo mês do meu aniversário. Então, mês da minha data de nascimento. Mas a minha data de nascimento está na célula A1. Ah, obrigado. P1. E, finalmente, eu tenho que terminar de construir aqui a minha data de nascimento, de minha data de aniversário, né? O mesmo dia da minha data de nascimento. Então, seria dia da minha data de nascimento. Muito bem. Então, esta informação que está nessa célula é exatamente 20 de fevereiro de 2019. Então, você, para fechar isso aqui, você perguntaria se esta data, C1, for maior do que a minha data de nascimento, A1, eu já fiz anos? Eu não fiz anos. Tá? Mas como é que a gente calcula a idade? A gente subtrai o ano atual do ano que a gente fez anos, certo? Se eu já fiz anos, vai ser exatamente a diferença entre os anos. Se eu não fiz anos, tem que subtrair 1. Então, essa fórmula aqui vai ficar um pouco comprida, porque aqui eu não fiz anos, correto? Se eu não fiz anos, eu tenho que pegar o ano atual, que é da data de hoje. Não, ainda tem que subtrair o ano que eu nasci, o ano que eu nasci. O ano que eu nasci. Ano que eu nasci, que é B1. Aqui é eu não fiz anos, correto? Se eu não fiz anos, tem que subtrair 1. E se eu fiz anos, é repetir isso aqui, ok? Sem o menos 1, tá ok? Então, essa foi a solução que foi apresentada aqui no Rio e responde à pergunta que foi feita pelo colega de fora. Obrigado, Nerhab. Então, acho que nós demos um passeio aí por todas as perguntas aí que apareceram. Tá na hora aí do encerramento. Tá. Um minutinho só, Paulo César. Aqui um professor de Gurinhém, Paraíba, que ele quer saber o porquê de ser tão instigante para muitos professores a importância de se introduzir um pouco de história da matemática, inicialmente a partir do 6º ano. Não sei se eu concordo, eu acho que a grande maioria dos professores tem interesse e gostam, né, de citar fatos da história. Né? Nós temos 2 aulas sobre história da matemática gravadas aqui, uma que fala de Egito e Grécia, outra que fala
da questão dos espelhos parabólicos, enfim. Mas eu creio que isso é de interesse de todos e nós pretendemos, né, ao longo das próximas edições do PUBMED, trazer mais curiosidades da história da matemática. Então, só terminando, eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação, aos alunos aqui do Rio, aos alunos de todo o Brasil. Gostaria também de agradecer à equipe técnica, que, mais uma vez, se esmerou aí para que isso fosse possível. Tá? Na pessoa dos técnicos do INPA, coordenados pelo Dion, e imagino que nos demais locais também há um conjunto de técnicos para fazer com que seja possível levar esse curso aí a todos vocês. E fica aqui o convite para a próxima realização aí do PUBMED. Não temos ainda uma data, mas vai ser em julho, numa das últimas semanas de julho. Esse ano tem colóquio, né? Então, provavelmente vai ser um pouco... Não temos a data ainda, mas certamente, PUBMED, temos um encontro marcado aí em julho. Obrigado aí pela presença de todos.